Seria incrível saber que Kira não só pode causar a morte dos outros, mas também controlar os atos de suas vítimas. Eu acho que Kira escreveu isso e parece que tem uma mensagem pra você, como se fosse um deboche. Death Note. O jogo da mente, da moral e do poder. Para muitos, a infância e adolescência foram marcadas por heróis de cabelos espetados, espadas gigantes ou robôs colossais. Mas, em meio a tantos mundos coloridos e combates frenéticos, surgiu um anime que apostava menos em músculos e mais em neurônios. Death Note não apenas entreteve, ele instigou, provocou e deixou marcas. Com uma narrativa densa, estética sombria e personagens moralmente ambíguos, a obra se consolidou como um divisor de águas para quem descobriu que anime também podia ser um thriller psicológico de tirar o fôlego. O Caderno da Morte e o Nascimento de Kira. História começa como qualquer outra manhã no Japão. Light. Yagami, um estudante brilhante e entediado com a mediocridade do mundo à sua volta, encontra um caderno preto com um título macabro: Death Note. As regras são claras. Escreva o nome de alguém, visualize seu rosto e essa pessoa morrerá. A princípio parece brincadeira, mas após os primeiros testes, que Light realiza com frieza assustadora, a realidade do caderno se revela inegável. Ali, nas mãos de um adolescente com sede de justiça, ou seria de poder, o Death Note deixa de ser uma arma e se torna um ideal. Light decide que vai limpar o mundo, eliminar criminosos e criar uma nova era de paz sob sua regência divina. Ele não quer ser um herói, ele quer ser um deus. Nasce, então, o nome que ecoará pelos noticiários do mundo inteiro. Kira, o justiceiro invisível, o carrasco onipresente. Mas para cada força avassaladora que surge, o equilíbrio exige um oponente à altura. E Kira desperta o interesse de uma figura tão excêntrica quanto brilhante, Lee. Um detetive lendário, de identidade oculta que resolve crimes impossíveis, surge para enfrentar o maior desafio de sua carreira. Ele não é um policial comum. Com seus olhos fundos, postura encurvada e hábitos estranhos, como segurar objetos, com apenas 2 dedos ou comer toneladas de doces enquanto trabalha, ele parece quase um ser à parte do mundo. Mas por trás da aparência está uma mente absolutamente afiada, movida por lógica, dedução e um instinto quase animal. Ellie logo percebe que Kira não é um simples assassino. É alguém com acesso a informações sigilosas da polícia. Alguém que está perto. Alguém que pode inclusive estar dentro da própria investigação. A batalha de gato e rato começa, mas aqui o rato também tem dentes afiados. O jogo mental começa. A genialidade de Death Note reside na forma como constrói o confronto entre Light e Ellie. Não há lutas físicas, não há espadas nem poderes gritados em voz alta. O campo de batalha é o silêncio. São as suspeitas não ditas, os testes invisíveis, os jogos psicológicos. Ellie suspeita de Light desde o início. Mesmo sem provas, ele se aproxima, se infiltra em sua rotina, o observa, o pressiona. Light, por sua vez, precisa parecer inocente enquanto manipula o mundo ao seu redor e continua matando. Cada gesto, cada palavra entre os dois carrega múltiplas camadas de intenção. O ápice dessa tensão acontece quando Ellie e Light passam a trabalhar juntos no mesmo time de investigação. É como assistir 2 tigres famintos dividindo o mesmo espaço. Cada um testa o outro, desafia o outro, esperando o primeiro deslize, mas ninguém escorrega. A amizade falsa que desenvolvem é carregada de ironia e tensão. Ellie até mesmo chega a dizer com um leve sorriso torto: Light, eu acredito que você seja Kira, mas também é meu único amigo. A filosofia de Ellie, entre a lógica e a dúvida. Não é só um detetive, ele é quase um filósofo. Sua forma de pensar é baseada na dedução pura, mas também na dúvida constante. Ele nunca se dá ao luxo da certeza absoluta. Cada possibilidade é calculada, cada hipótese tem seu peso. Seu jeito de enxergar o mundo contrasta com o de Light. Enquanto Kira age como um deus julgador, Ellie se mantém humano. Ele não quer controlar o mundo,
apenas entender a verdade. A justiça de Ellie não é sobre poder, é sobre equilíbrio, sobre proteger o caos de virar tirania. Talvez por isso o embate entre os dois seja tão fascinante. É uma disputa entre a lógica e o ego, entre o detetive e o Messias, entre o homem comum e o homem que se colocou acima de todos. A virada trágica. A tensão cresce episódio após episódio, até que a série ousa o impensável. Ellie morre, sim. O personagem mais amado por muitos, o cérebro por trás da resistência contra Kira, é derrotado. Não em uma batalha justa, mas por meio de uma jogada suja, arquitetada por Light, com a ajuda de outra dona de Death Note, a impulsiva e apaixonada Misa Amani e do Shinigami Ram. A morte de Ellie é mais do que uma virada no roteiro. É um ponto de ruptura emocional para o espectador. É como se o jogo tivesse terminado e a esperança tivesse se esvaído. Por um tempo, Kira realmente vence. Ele se torna quase intocável, vivendo sob o disfarce de salvador. Mas como todo império construído sobre sangue e manipulação, a queda é apenas questão de tempo. Depois da morte de Ellie, a série introduz Near e Melo, sucessores do detetive, cada um representando uma parte da mente de Ellie, o controle analítico de Near e a impulsividade de Melo. Juntos, de maneiras diferentes, eles retomam o jogo e pressionam Kira, que começa a perder o controle. A queda de Light é tão teatral quanto sua ascensão. No último confronto, quando sua identidade é finalmente revelada e seus planos desmoronam, ele tenta manter a pose, justificar seus atos como sendo pelo bem maior. Mas o que se vê é um jovem enlouquecido, ofegante, suado e desesperado. O Deus que se achava intocável morre como qualquer outro mortal, sozinho, caído, sem glória. Death Note não foi apenas um sucesso de audiência. Foi uma aula de narrativa. Provou que um anime podia ser tão intenso quanto um thriller hollywoodiano, tão filosófico quanto um romance existencialista, tão instigante quanto uma investigação policial de alto nível. A série levantou discussões sobre justiça, moral, poder e até sobre o próprio sistema penal. Afinal, quem decide quem deve viver ou morrer? A justiça é a punição ou a redenção? E o que acontece quando alguém acredita que só ele tem o direito de julgar os outros? Mesmo anos depois, Death Note continua sendo lembrado como um marco. Não apenas por sua genialidade, mas por ter apresentado o anime a uma geração que descobriu ali que desenhos também podiam ser sombrios, sérios e profundamente humanos.